nós imaginamos a criança, as formas de leitura que a criança faz do mundo vão muito além da leitura escrita. A noção de corporalidade como um fator de contato com o mundo real, de interpretação desse mundo e produção de sentido para ele, felizmente tem sido muito bem inserida em muitos dos nossos trabalhos de autores e autoras contemporâneos da literatura infantil. Queria saber como foi essa experiência de escrever livro para o público infantil. Eu sou estrangeira, então não sou nativa na língua portuguesa. Então eu comecei a falar português com fluência através do contato com meus sobrinhos. E então a linguagem lúdica, a maneira como os sobrinhos eram pequenos na época, falavam português, me chamou muito a atenção para a maneira como eles estavam ensinando a uma estrangeira a falar português, né? Então dali vieram muitas ideias para usar as palavras de uma forma sonora, lúdica e entrar um pouco no universo da linguagem infantil através da língua portuguesa. Como você faz para fazer com que as crianças tenham o prazer de ler através de seus livros? Da minha concepção, a literatura é sempre um risco. O autor parte de certas expectativas que são muito dele. Imagino que conheço uma certa realidade de mundo, imagino que conheço o gosto de um certo público e a partir daí tenho a minha experiência de escrita. O resultado, quando essa escrita chega ao público leitor, é sempre algo imprevisto. Então eu tenho me deparado com leitores que não têm interesse pelo tema, não têm interesse pelo tipo de linguagem, tanto quanto ao contrário, leitores que se identificam e reverberam, multiplicam aquilo que está proposto na minha escrita. Então é nesse jogo de aceitação e recusa que para mim está a parte mais significativa do fazer literário. Eu não escrevo com certeza de agradar o meu público infantil, muito pelo contrário. Eu escrevo na expectativa de que ele possa me confrontar, ele possa me questionar, para que a gente transforme a literatura num diálogo, não numa imposição minha como adulto para o gosto do jovem leitor. Como mostrar o mundo atual e as suas dificuldades para as crianças através da literatura? Generalizando, é claro, uma boa parte das nossas crianças, até por conta dos veículos de comunicação mais acessíveis, numa medida mínima que seja, acaba tendo contato um pouco com as realidades que a cercam. A exceção daquelas crianças que são resguardadas de tudo isso, mas a maior parte do nosso público infantil está muito exposto a esses temas. Então, em certos momentos, eu não tenho nem que imaginar que eu vou revelar essas realidades para essas crianças. Ao contrário, são elas que vão me dizer muitas vezes aspectos de um mundo real muito duro e ao mesmo tempo também muito lúdico, sobre o qual eu não tenho conhecimento. Eu gosto de apostar sempre na competência dos meus prováveis leitores e nunca na minha autossuficiência como autor. Você insere nos seus livros a questão da educação do Brasil atual? Não é uma inserção direta. As temáticas que eu trabalho têm a ver com questões evidentes da sociedade brasileira. Por exemplo, trabalho com a questão da valorização, por exemplo, do cabelo, afrodescendente, por questões que eu já expliquei até na mesa. Por eu mesma viver como estrangeira aqui e ter filhos mestiços, por exemplo, então você passa a vivenciar aspectos do mundo que tem a ver com experiências do cotidiano. E a gente percebe a necessidade de trabalhar de forma subterrânea, uma mudança na visão dessa leitura, dessa decodificação do mundo. E a literatura infantil, infanto-juvenil, passa por essa base, que é a possibilidade de você falar para um público que vai formar a visão de mundo desde a infância. A Flip desse ano conta com uma grande gama de escritores negros. Queria saber o que você tem a dizer sobre isso. Eu acho a sua pergunta muito oportuna. Em primeiro lugar, alguns comentários que ouvi anteriormente ao evento era o fato de que talvez um tema político das questões étnico-raciais predominasse os debates. Eu acho que isso é importante, porque eu penso a experiência literária como experiência estritamente política. Desde que eu entenda a política como a experiência dos cidadãos num espaço social no qual esses cidadãos demandam as suas necessidades, dialogam com as instituições estabelecidas, criticam os processos de repressão que são estabelecidos. Então, sobre esse aspecto, para mim, o ato da escrita, a literatura, é um ato político a priori. A Flip desse ano trouxe vários avanços nesse sentido, Eu já disse que foi uma ousadia por parte da Josélia, mas acredito que não seja uma ousadia. Acredito que seja um olhar crítico e consciente do momento que nós vivemos e é necessário, absolutamente necessário, dar voz a porcentagens, ou a parte daqueles que compõem socialmente, artisticamente e intelectualmente a sociedade brasileira. As mulheres,
é uma boa fatia, né? A gente vê professores universitários e nas escolas fundamentais, muitas mulheres atuando aí de forma muito vigorosa, no mundo literário igual, e o mesmo discurso vale com complexidade, com a presença de autores afrodescendentes. Mas criou-se aqui, acredito, um momento oportuno para que temas que são debatidos de maneira muito mais intensa, né, no cotidiano da vida brasileira, pudesse ser mostrado para um público mais amplo, né? Público que muitas vezes nem atenta para essas temáticas. Então eu vejo um caráter pedagógico, inclusive, nessa versão da Flip, né, que é de extrema relevância.